Cyberpunk, biopunk, solarpunk, nanopunk, splatterpunk. Se você acompanha ficção científica, você com certeza já se deparou com todos esses termos. E talvez já tenha se deparado com um tal de nowpunk. E é meio estranho você parar para pensar nisso, porque quando você olha o que vem antes do punk nas palavras, sempre se refere à forma de energia ou à tecnologia predominante naquele tipo de cenário. Por exemplo, no steampunk a gente tem tecnologias a vapor, no cyberpunk a gente tem toda aquela questão da cybercultura, da era da digitalização, até depois disso, né, já uma hiper virtualização. No biopunk a gente tem muita engenharia genética, no nanopunk a gente tem tecnologias ali miniaturizadas, né, tipo micro-robôs, esse tipo de coisa. No solarpunk a gente tem energia solar e energia verde, até por isso que ele é chamado de ecopunk também, até greenpunk, embora um mais comum seja solarpunk. Aí você te pergunta assim, mas como fazer então a ficção científica com o nome de nowpunk? É estranho, porque o now então você entende que é o presente ali. Como criar uma ficção científica, algo que extrapola a realidade a partir da própria realidade. E desafiador, né? Então, vou dar alguns exemplos. Tem um livro do Bruce Sterling, que é ao qual eu atribuo o começo desse movimento dentro da ficção científica. O Bruce Sterling, para quem não sabe, é um dos pais do cyberpunk. Assim como o William Gibson, que é o autor de Neuromancer, que é considerado o primeiro livro de cyberpunk realmente. E assim como de certa forma o Ridley Scott ao adaptar ali o filme Blade Runner, né, que era a adaptação do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, o título da pergunta, do Philip K. Dick. Embora a história pouco tenha a ver com ali o livro no qual ele se baseou. Até mesmo o título veio de uma outra história ainda, que na época o estúdio queria adaptar, e o Ridley Scott deu um jeito de pegar elementos, colocar no meio do Blade Runner, e usou até o título, The Blade Runner, que no livro The Blade Runner é uma gíria, se não me engano, para pessoas que roubam órgãos para traficar no mercado negro. Tanto que no original, no Blade Runner, original de 1982, em nenhum momento durante as falas os personagens são chamados de Blade Runners. Se não me engano, na tela de introdução só que fala, são chamados de Blade Runners, as pessoas que caçam os replicantes para aposentá-los, né? Ou seja, dão fim à vida deles. Mas nem faz sentido para pensar chamar eles de Blade Runner, só soa maneiro. Mas voltando ao assunto ali, o Bruce Sterling escreveu um livro que chamava The Zenith Angle. Estou falando o título em inglês porque até onde eu sei não houve tradução dele para cá. Na história, que se passa pouco depois do atentado do 11 de setembro, tem um hacker que ele perde toda a fortuna dele. Ele trabalha numa empresa, se não me engano, fazendo a segurança digital para essa empresa, que traz um paralelo com a, como é que chama a empresa? Enron, é isso, Enron, que era uma empresa de energia nos Estados Unidos, que acabou causando uma das maiores fraudes financeiras da história. Se não me engano é a segunda maior, perde para um banco também dos Estados Unidos que era todo de pirâmide. O esquema dele todo era uma pirâmide. Ele não tinha dinheiro de verdade praticamente, vamos dizer assim, só o que entrava de aplicação na base da pirâmide ali e o resto era inexistente. Mas nesse livro Zenith Angle, o personagem principal perde toda a fortuna dele. Ele é um cara milionário que se vê numa situação cheia de dívidas, sem o conforto da fortuna e tal, e vai trabalhar
num órgão do governo dos Estados Unidos, trabalhando com segurança para outros governos e tal, e ele começa a questionar a realidade na qual ele vive, não igual Matrix, por exemplo, mas a realidade social mesmo e política da coisa. E você pode até traçar uns paralelos com outra história mais atual que vem fazendo sucesso na TV, que é a série do Mr. Robot, onde você tem um personagem principal que trabalha numa empresa de segurança digital para outras empresas, que lá é chamada de Evil Corp. Na verdade ela chama A-Corp, mas o personagem se condiciona a chamar de Evil Corp. Então sempre que o nome A-Corp é mencionado, ele é dito na série de Evil Corp. E o logotipo é praticamente igual ao da Enron, que é a empresa que eu falei que deu a fraude financeira enorme nos Estados Unidos. Foi algo na época, um escândalo terrível e tal. Então no Naupunk você tem a extrapolação ali do dia a dia. Ele parece um dia a dia mais exagerado, mesmo não sendo, e você tem a presença forte da tecnologia. De certa forma ele parece muito com o Tecnotriller, que é um outro subgênero, só que o Tecnotriller, no caso, ele tende a apresentar algo mais futurista. No Naupunk não. No Naupunk você tem o presente ali e hipertecnologias que existem ou podem existir com pequenas adaptações, como por exemplo no jogo Splinter Cell, que foi escrito até por um escritor, que é o Tom Clancy. Ele era escritor, jornalista, roteirista de cinema, e em certo momento da década de 90 ele viu um potencial enorme em jogos eletrônicos, potencial em termos de roteiro, e decidiu começar a trabalhar com essa mídia, e ficou praticamente por conta dela. Autor de livros como Caçada ao Outubro Vermelho, o roteiro do filme A Soma de Todos os Medos, e por aí vai. Mas no Splinter Cell, só dando um exemplo assim de como que o Naupunk funciona, existe um aparelho que ele é um capacete que emite um sonar e permite a soldados enxergarem, entre aspas, através de paredes. Então isso é uma vantagem enorme no combate. Hoje em dia você tem em alguns países exércitos que usam exatamente esse equipamento. A função dele já existia, vamos dizer assim. Você já tinha aparelhos que funcionavam por sonar, você não tinha colocado isso num capacete até então, entende? E ele trabalha, portanto, o Naupunk, sempre em cima da realidade para criar ficção, mas ele não extrapola no sentido da literatura fantástica em si, embora a ficção científica seja considerada literatura fantástica, porque você cria elementos fantasiosos. No Naupunk, somente as situações são. Nesse sentido, ele é o subgênero mais próximo da realidade, porque muitas vezes, para o grande público, ele sequer é ficção científica. Acho que é algo interessante de se acompanhar, porque é um gênero extremamente difícil de ser trabalhado para você realmente colocá-lo como Naupunk, que depende de inovação nas abordagens. Por exemplo, na série Mr. Robot, todos os hackings que são mostrados na tela, sempre que você vê um personagem hackeando, os códigos inseridos eles são reais, eles têm consultores só para criar hackings que funcionem ao dar o zoom na tela do computador ou do celular, o dispositivo que estiverem usando para invadir um outro sistema. Mas as estratégias utilizadas, as abordagens dadas, elas são novas. Eles trazem algo novo, eles trazem aquela sensação de estranheza, uma estranheza positiva no sentido da absorção do que você está consumindo ali. E é algo que é necessário na ficção científica para despertar interesse.
Então acho que vale a pena a indicação do gênero aí e conhecerem melhor, buscarem algumas obras nesse sentido, tá bom? É o vídeo de hoje, não tão polêmico quanto os anteriores.